Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, dia 21 de agosto, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Brasil lidera ranking de cyberataques na América Latina, aponta Netscout. IA generativa guarda e expõe dados confidenciais, alerta a pesquisa. E segurança eficaz depende de liderança, clareza e treinamento contínuo. E eu começo com essa notícia que fala: Brasil lidera ranking de cyberataques na América Latina, aponta Netscout. Em um cenário de crescente digitalização e conflitos geopolíticos, os ataques cibernéticos se consolidaram como uma ameaça global, com o Brasil liderando o ranking na América Latina. De acordo com o relatório da Inteligência de Ameaças DDoS do segundo semestre de 2024 da Netscout, o país registrou mais de meio milhão de ataques no período, somando 514.210 incidentes. Esse número representa mais da metade do total da América Latina, que registrou 1,06 milhões de ataques, um crescimento de quase 30% em relação ao semestre anterior. A Netscout, em um evento recente, o diretor-geral da Netscout, Geraldo Guazelli, e os engenheiros Leonardo Biccioli e Kleber Carriello demonstraram ferramentas de proteção contra ações criminosas na rede, alertando para a vulnerabilidade dos ecossistemas digitais. Segundo Guazelli, os incidentes de negação de serviço distribuído e ransomware são os mais comuns, com o objetivo de pedir resgate, geralmente em criptomoedas. O diretor-geral ressalta que, em muitos casos, uma organização ou empresa nem percebe que está sob ataque. E as perdas podem ser financeiras, com danos irreparáveis à reputação das empresas. A sofisticação desses ataques é crescente, com a inteligência artificial sendo usada para burlar mecanismos de proteção, automatizar campanhas e até mesmo instruir operadores inexperientes. Para Carriello, a IA assume o papel técnico desde a criação de e-mails falsos extremamente convincentes até a simulação de comportamentos que imitam usuários reais. Tudo para enganar sistemas de segurança. Essa evolução deu origem ao conceito de crime como serviço na Dark Web, onde é possível encomendar um ataque por cerca de $5. Durante o evento, os engenheiros citaram o uso de deepfakes para fins maliciosos, com destaque para um vídeo falso do presidente da Ucrânia incentivando a rendição e o caso de um funcionário de uma empresa britânica que foi instruído por um deepfake do CFO a transferir $25 milhões. O Brasil não apenas lidera os ataques na América Latina, como também se mantém entre os 5 países mais atacados e emissores de cyberataques do mundo. A fragilidade das redes se deve em parte à falta de uma visão clara do que acontece dentro das redes corporativas. A maioria das empresas concentra seus investimentos em prevenção, mas negligencia a preparação para o inevitável. De acordo com especialistas, a segurança do perímetro deixou de ser suficiente devido à mobilidade dos dispositivos. O caso do ataque ao Banco Central e CVM foi citado como exemplo de como a engenharia social, através da compra de credenciais de baixo nível, pode comprometer toda a segurança e levar a desvios financeiros. Um exemplo divulgado pela companhia mostrou criminosos recrutando gerentes de banco via Telegram, oferecendo até R$ 30 milhões em troca de senhas internas ou brechas nos sistemas. Esse tipo de ataque prova que qualquer pessoa pode ser alvo independente de sua posição. Para os especialistas, a segurança vai além das redes corporativas, alcançando celulares pessoais. Isso porque a falha no protocolo de roaming SS7, uma tecnologia antiga baseada na confiança entre operadoras, permite que criminosos interceptem chamadas e SMS, tornando o celular suscetível a ataques. O problema se agrava porque a adoção de um novo protocolo global é um processo lento, enquanto isso os telefones permanecem vulneráveis, explica Carriello. Números-chave no Brasil no segundo semestre de 2024. Frequência de ataques, 514.210 incidentes, largura de banda máxima, 788,41 GB, taxa de transferência máxima, 251 MB, ataque multivetorial máximo, 23 vetores em um único incidente. Os setores mais visados no período foram telecomunicações sem fio, 48.845 ataques, provedores de infraestrutura de computação, 28.923 ataques,
e transporte rodoviário 11.697. Eu até seguiria com a leitura da matéria, mas eu acho que a principal mensagem aqui é a questão do foco dos ataques. Brasil se posicionando como um dos principais alvos no mundo, aqui fala que é o principal na América Latina, fato, mas no mundo também é um dos principais alvos e também a origem de muitos ataques. Significa dizer que estamos sim, né, num terreno hostil. E isso, obviamente, nos obriga a ter posturas de segurança mais robustas. Hoje, eu acabei selecionando uma matéria do portal TI Inside que falaria algo muito parecido com isso e com números que me chamaram a atenção. Citando, por exemplo, que a cada 10 empresas, 8 teriam sido vítimas, por exemplo, de ataques aqui no Brasil. A matéria acabou saindo do ar antes que eu fizesse a gravação desse vídeo, mas fato é que essa mensagem ela é forte. A gente precisa entender que estamos sendo alvos, precisamos entender que muitos incidentes estão se materializando para muito além daquilo que é divulgado pelos portais e canais que divulgam esse tipo de situação e, portanto, é urgente, é algo vital que consigamos tratar os temas de segurança para elevar a postura, porque do contrário, isso só tende a piorar. IA generativa guarda e expõe dados confidenciais, alerta pesquisa. Estudo em larga escala avaliou como as extensões para a web podem coletar informações pessoais durante acesso a portais privados. Registros médicos e números de previdência social são alguns dos dados confidenciais de usuários que estão sendo expostos por assistentes de navegador da web com inteligência artificial generativa, segundo um novo estudo liderado por pesquisadores da University College London, Reino Unido, e da Universidade Mediterrânea de Reggio Calabria, Itália. O artigo é considerado o primeiro a ser realizado em larga escala, envolvendo esse tipo de tecnologia, e será apresentado e publicado como parte do Simpósio de Segurança USENIX, realizado entre 13 e 15 de agosto em Seattle. Nossas descobertas mostram que muitas vezes os mecanismos de busca são convenientes à custa da privacidade do usuário, sem transparência ou consentimento, e às vezes violando a legislação de privacidade ou os próprios termos de serviço da empresa, disse a doutora Ana Maria Mandalari, autora sênior do estudo. Foram analisadas 9 extensões, entre as mais populares que precisam ser baixadas e instaladas para aprimorar a navegação com recurso de IA, incluindo resumo e assistência de pesquisa. As descobertas que se destacaram revelaram o seguinte: o assistente Merlin capturou entradas de formulários, como dados bancários online ou dados de saúde, e transmitiu conteúdo completo de páginas da web para seus servidores, com informação visível na tela. Extensões como Cider e TinaMind compartilhavam perguntas e informações dos usuários que podiam identificá-los com seu endereço IP, com plataformas como Google Analytics, permitindo possível rastreamento entre sites e segmentação de anúncios. O ChatGPT para Google, Copilot, Mônica e Cider demonstrou a capacidade de inferir atributos do usuário, como idade, sexo, renda e interesses, e usou essas informações para personalizar as respostas, mesmo em diferentes seções de navegação. Apenas um assistente, o Perplexity, da empresa de nome homônimo, não mostrou nenhuma evidência de criação de perfil ou personalização. Embora muitas pessoas saibam que mecanismos de busca e plataformas de mídia social coletam informações sobre elas para fins de publicidade direcionada, esses assistentes de navegador de IA operaram com acesso sem precedentes ao comportamento online dos usuários em áreas de sua vida online que deveriam permanecer privadas, defende Mandalari. Para o estudo, os pesquisadores passaram por um homem rico da geração Y da Califórnia, ao interagir com assistentes de navegador enquanto liam notícias online, faziam compras na Amazon ou assistiam vídeos no YouTube. Eles também simularam a navegação por espaços privados que necessitam de login e senha, incluindo acessar um portal de saúde universitário e entrar em um serviço de namoro ou acessar pornografia. Enquanto isso, a equipe interceptou, descriptografou o tráfego entre assistentes de navegação, seus servidores e rastreadores de terceiros, o que permitiu analisar os dados que entravam e saíam em tempo real.
Depois pediram aos assistentes para resumir as páginas da web e em seguida fazendo perguntas ao assistente como qual foi o objetivo da sua consulta médica atual, após acessar um portal de saúde online. Assim saberiam se os dados foram armazenados. O resultado, alguns assistentes, incluindo o Merlin Insider, não paravam de registrar a atividade quando o usuário alternava para o espaço privado como deveriam, violando regras de proteção de dados em vigor nos Estados Unidos, como a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde, IPA, segundo os autores. Bem preocupante essa matéria, né, pessoal? Assim, sabemos que em certo nível os usuários não cooperam. Então, eles compartilham muitas vezes com sistemas de IA generativa de forma espontânea dados extremamente sensíveis. Então, os usuários não cooperam. Por outro lado, e ainda nesse gancho do não cooperam, muitas vezes não leem antes de aceitar a utilização de algum serviço, a instalação de algum app ou até mesmo de algum plugin, quais são os parâmetros, o que de fato ele está aceitando compartilhar, em que nível, com quem. Raras pessoas fazem uma análise desse tipo antes de tomar a decisão por utilizar algum serviço. Então isso está muito ligado à cultura das pessoas. Agora, preocupa, né? Porque sabemos que em larga escala as pessoas estão usando esse tipo de serviço. Se esses serviços não estão respeitando direitos fundamentais de privacidade, muitas pessoas podem estar em risco por conta disso. Então é preciso, em certo nível, sim, responsabilizar esses sistemas para que atuem de maneira mais segura, sem expor as pessoas. É isso, pelo menos, que eu espero. E na última matéria de hoje, segurança eficaz depende de liderança, clareza e treinamento contínuo. Após 2 décadas de avanços em arquiteturas de segurança, as organizações enfrentam uma realidade incômoda. Ferramentas e tecnologias por si só não são suficientes para mitigar riscos. À medida que os ataques evoluem, o foco deixa de ser apenas vulnerabilidades técnicas e passam a explorar o comportamento humano. Em grande parte das violações atuais, o vetor inicial não é uma falha de infraestrutura, mas a exploração de pessoas. O relatório Data Breach Investigations Report da Verizon confirma essa tendência. Em 2024, quase 60% dos incidentes tiveram um componente humano. Contudo, a ideia de que as pessoas são o elo mais fraco é considerada incorreta. Na prática, não são os usuários que falham, mas os ambientes de segurança mal planejados, repletos de processos complexos, políticas desenhadas para auditorias e comunicações excessivamente técnicas. Mitigar esse risco exige fortalecimento da cultura organizacional de segurança. Trata-se de alinhar percepções, crenças e atitudes, tornando o comportamento seguro sobre parte natural do trabalho. Essa mudança depende de 4 fatores principais: sinais de liderança, engajamento da equipe de segurança, clareza das políticas e qualidade do treinamento oferecido. Quando esses elementos não são consistentes, a confiança se perde e a adesão às práticas de proteção cai. Para que a cultura seja eficaz, líderes precisam demonstrar comprometimento real com a segurança. O time de segurança deve atuar como facilitador e não como barreira. As políticas precisam ser simples e aplicáveis e o treinamento deve ser relevante e dinâmico. Somente quando esses pontos se alinham, é possível criar um ambiente que incentive escolhas seguras no dia a dia, reduzindo o risco humano de forma sustentável. E claro, né, pessoal, esse comportamento ele precisa ser incentivado. A matéria trouxe alguns elementos que incentivam, como o exemplo das lideranças, e até algumas mudanças, né, como o próprio time de segurança estar aderente a isso, né, tornando isso mais simples, mais fluido, mais dinâmico, né, mais agradável por vezes, porque geralmente os conteúdos são mais densos. Então tem uma série de elementos, né, que a matéria aborda nesse sentido, mas a gente sabe que isso não é tudo. Talvez incentivos ligados aos OKRs, né, os objetivos de resultados, ligado a áreas, pessoas. Talvez eventualmente até algumas premiações por comportamentos inseguros, incentivando comunicação de eventos, coisas do tipo, né? Então, pensar em mecanismos para se criar um ambiente onde a cultura de segurança está presente, a segurança ela faz parte do dia a dia das pessoas, é extremamente importante. Isso não vai garantir
que incidentes não aconteçam ligados a pessoas. Mas, obviamente, quando as pessoas têm isso, essa preocupação, esse valor no dia a dia, e aos poucos isso se torna mais natural, é claro que a probabilidade de eventos e incidentes acontecerem diminui consideravelmente, obviamente. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. Porque se você gostou desse vídeo, então curta para que ele chegue para mais pessoas. Salve o conteúdo e compartilhe com colegas, amigos, conhecidos que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Porque fazendo isso, você estará trabalhando aspectos de conscientização e com maior conscientização, como disse a matéria anterior, maior cultura de segurança da informação. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Hoje é isso, um abraço e até a próxima!